Boa noite, meus amados. Dando sequência à nossa exposição no nosso período de culto, gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia hoje em dois textos. Abra, por favor, em Lucas capítulo 22. Lucas 22, 14 ao 20. Lucas 22, verso 14 ao 20. E também em 1 Coríntios, já deixa aí separadinho, 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Então é Lucas 22, do 14 ao 20, e 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Desafio aí para você colocar aí os dois dedos aí, marcando os textos que a gente vai voltar neles durante esse momento de exposição. No Evangelho de Lucas, diz assim a palavra de Deus: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tendo desejado ansiosamente comer esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo, de agora em diante, que não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Agora, por favor, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Acompanhe comigo. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, naquela noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, meus amados. Vamos orar mais uma vez? Para que Deus Ele fale ao nosso coração. Senhor Deus, o Senhor nosso Pai, nós somos os Teus filhos e sabemos que o Senhor é interessado, Deus, em falar ao nosso coração como o Pai perfeito que o Senhor é. Nós te pedimos para que o Senhor faça isso através do Teu Santo Espírito, através da Tua Palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, naquela noite que Jesus ele foi traído, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, que era já uma refeição, uma festa muito tradicional do povo judeu e que era uma festa que era cheia de significado, que lembrava da escravidão física, da escravidão do Egito, lembrava daquela noite onde os umbrais foram pintados com o sangue de um cordeiro e o anjo da morte passou e feriu poderosamente o Egito, fazendo com que o povo fosse, então, liberto. Mas, naquela ocasião, onde Jesus se reuniu com seus discípulos, ele, então, deu um novo significado a essa festa.
Ele pega o pão e o vinho, elementos extremamente comuns naquele contexto, e dá um significado eterno para eles. Ele institui a nova Páscoa, a ceia do Senhor, não apenas como um rito qualquer, mas como um sacramento da nova aliança. Você entende o que significa essa palavra? Sacramento. O que te vem à mente? O conceito de sacramento, segundo a nossa teologia, é um sinal visível de uma bênção invisível. É um sinal físico de uma bênção que é espiritual. Eles não apenas simbolizam verdades espirituais, mas também a comunicam de uma maneira espiritual, a fé de todo crente que crê. Nós cremos que existem apenas 2 sacramentos que foram ensinados pelo nosso Senhor: o batismo e a Santa Ceia, que é esse memorial, sim, que é simbólico, sim, mas que não se limita a apenas isso. Quando olhamos para a Páscoa, quando olhamos para essa mesa, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas, porque a ceia, ela nos faz lembrar daquilo que passou, daquilo que foi feito. Ela nos faz olhar para hoje, olhar para o nosso coração, ela faz a gente olhar a nossa volta, e ela nos faz olhar para um futuro também, um futuro prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vai fazer esse movimento. Primeiro, olhando para a ceia como algo que nos faz olhar para trás, como um memorial. Assim como no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele diz: fazei isto em memória de mim. Na minha família, um dos meus tios-avós, ele, que já falecido, ele teve, antes de falecer, ali há alguns anos, foi diagnosticado com Alzheimer. Eu não sei se você já teve contato com alguém que teve essa doença, se você de repente assistiu algum filme como Para Sempre Alice, onde retrata ali uma professora universitária que é diagnosticada, e o filme vai mostrando como que essa doença degenerativa afeta a vida daquela moça nos auge dos seus 40 anos. Mas o filme ele mostra como que a memória é algo que é importante. Como a memória é algo que molda a nossa identidade, aquilo que nós somos, tudo que nós vivemos, tudo isso vai moldando o nosso caráter. Da primeira vez que você se lembra de ter ganhado um presente dos seus pais, da vez quando você tirou uma nota boa e você ficou alegre, ou da vez que você foi rejeitado por uma pessoa que você gostava e você ficou triste, isso tudo vai moldando quem a gente é. E imagina, cada uma dessas memórias aos poucos se tornando distantes, como fotos borradas. É isso que essa doença faz e que por muitas vezes nós fazemos também, quando nós deixamos a nossa memória, a nossa tradição de lado. Por isso que Jesus ele instituiu a ceia como uma grande fotografia daquilo que havia acontecido, da obra que Jesus havia feito. Jesus, ele diz, olha, toda vez que vocês comerem do pão e beberem do vinho, vocês se lembrem. Façam isso em memória de mim. E aqui a palavra que o apóstolo Paulo usa no grego é uma palavra que nos chama a uma lembrança que é ativa. É algo cheio de significado, algo que é vivo, algo que é relevante. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, não se esqueçam do que eu fiz. Tenham isso sempre na mente de vocês. E claro, a ceia não é uma repetição do sacrifício de Cristo.
O livro de Hebreus, ele nos ensina que porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O sacrifício de Jesus, ele já foi feito. O corpo de Cristo, ele não se encontra materialmente presente diante de nós, mas de uma maneira espiritual. Quando nós nos alimentamos desse pão e desse vinho, nós nos alimentamos do próprio Cristo, pela fé. Esses elementos nos ajudam a lembrar, a rever com os nossos próprios olhos aquilo que aconteceu no Calvário, aquilo que Maria, que João e tantos outros puderam testemunhar. É isso acontecendo, sendo relembrado na nossa frente. Toda vez que nós comemos e bebemos desse cálice, nós estamos anunciando a morte, a vida e a ressurreição de Cristo. É um momento solene, mas que é um momento que deve encher o nosso coração de gratidão, de amor. Porque memória, meus amados, é algo que forma a nossa identidade. Quem se esquece daquilo que Deus fez, corre o risco de se esquecer quem é. Quando nós nos esquecemos, de repente, daquilo que nos molda, daquilo que é o alicerce da nossa identidade, esse é um convite a um lugar de perdição, a um lugar de esquecimento. A nossa identidade fica enfraquecida quando nós esquecemos a nossa história. E a ceia, ela fortalece isso. Ela traz uma memória que consola, uma memória de uma cruz que nos lembra que nós somos profundamente amados por Deus, mesmo quando tudo à nossa volta diz que não. É uma memória que nos renova. Relembrar a cruz renova o nosso compromisso com Deus. Nos mostra que nós não somos dignos da presença de Deus em nossa vida, do favor de Deus, e nos mostra que mesmo assim esse Deus decidiu nos amar, decidiu se entregar por nós. É uma memória que nos une, porque nos lembra que em Cristo nós temos tudo em comum. É uma memória que de fato faz diferença na nossa caminhada. E além de olhar para aquilo que foi feito, a Santa Ceia, ela também nos lembra daquilo que existe hoje. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo no verso 28, dizendo o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ser um chamado a olhar para dentro, a fazer uma revisão. Sabe quando você vai pegar o seu carro para viajar e você sabe ali que está desalinhado, sabe que seu pneu ali está meio igual eu, assim, né, careca, o carro está ali, aí você vai e manda no mecânico, ele faz uma revisão, ele vê tudo ali que está no carro, fala o que tem que trocar, o que tem que comprar. A ceia é um chamado a isso, a uma autoexaminação. Mas quais são os critérios que eu uso para saber como está o meu coração? Como é que eu consigo fazer esse autodiagnóstico? O que você precisa se atentar? Há 3 coisas. A primeira, a sua fé. Você, de fato, crê que Jesus é o seu Salvador? Você, de fato, entregou a sua vida a Ele? É isso que você precisa se perguntar. Eu sou de Jesus mesmo? Depois, quanto ao seu arrependimento. Você, quando peca, você se arrepende? Você está lutando de fato contra o seu pecado? Você, quando você de repente vem um pensamento impuro na sua mente, você já tenta pensar em outra coisa? Quando escapole um palavrão, alguma coisa assim vem à mente, você pede perdão, você evita fazer, evita falar, evita pensar. Por último,
Como que está o seu amor ao próximo? Você está em paz com seus irmãos? Será que tem alguma mágoa no seu coração? Algo que você precisa resolver? É esse exame que a Bíblia nos chama a fazer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É o que nos ensina a palavra de Deus. E por vezes a gente precisa prestar atenção em como foi o nosso dia, como foi a nossa semana, para a gente chegar diante de Deus, no momento de ceia, e fazer esse exame, fazer esse autodiagnóstico. Sabe por quê, meus amados? Porque a ceia não é para a gente perfeita. A ceia é para as pessoas que reconhecem que são falhas, reconhecem que são limitadas e se arrependem das suas falhas. Jesus não nos convida a esse lugar de comunhão porque nós somos dignos, que nós somos merecedores, mas Ele nos convida a confiar na sua graça, a confiar no seu poder que nos cura, que nos corrige, que trata o nosso coração. A única coisa que Jesus ele exige para participar dessa ceia, depois da fé, é a sinceridade. Sinceridade diante de Deus. Sinceridade de quem sabe que não tem nada que fica oculto no nosso coração diante de Deus. Muitas vezes a gente vê por aí, pessoas num dia de ceia, a pessoa chega na igreja assim e o presbítero vai oferecer os elementos e a pessoa, não, hoje não estou bem para ceiar. Não estou bem, eu cometi um pecado, eu não estou tudo certo, hoje não. Meu amado, quando você está doente, você não vai ao médico. Quando você está em pecado, meu amado, você precisa ir ao médico da sua alma, ao médico do seu coração, você precisa se alimentar dele. Quem está em pecado, essa pessoa precisa vir a esse lugar. É esse lugar de autoexame, lugar de arrependimento. Precisa ter comunhão com Cristo para que Cristo trate do coração. A nossa oração precisa ser como a oração de Davi, no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim um caminho mau. Porque esse chamado ao autoexame, ele é um presente. Ele não é para ser um peso. Deus ele não quer te afastar dessa mesa de comunhão, mas antes ele quer te atrair com o coração quebrantado, com o coração sincero. A ceia é essa chance, essa oportunidade que Deus dá da gente ser consertado, da gente ser corrigido. Será que quando você vem para essa mesa, você tem ciência disso? Será que quando você vem com um coração sincero diante de Deus, um coração que reconhece as suas falhas e reconhece em Deus, em Cristo, na sua obra, a única chance, a única forma de você consertar o seu coração? Esse exame, ele também nos aponta, nos direciona para o arrependimento, porque o pecado escondido, ele endurece o nosso coração. Quem vive escondendo o pecado vai se afastando da comunhão com os irmãos, vai se afastando da comunhão com Deus. E a ceia nos chama à confissão, a esse lugar de cura, a esse lugar onde nós de fato somos tratados. É esse o nosso olhar, esse que deve ser o nosso olhar para a Santa Ceia. Depois, a ceia, ela, além de nos fazer olhar para o nosso coração, ela nos faz olhar em volta. Ela nos faz olhar para os lados, porque essa é uma mesa de comunhão. No capítulo 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos
participamos do único pão. Essa mesa, meus amados, é uma mesa de unidade. É uma mesa onde eu e você não apenas chegamos ali como quem chega num restaurante e pede uma mesa para um. E senta no seu banquinho, na sua cadeirinha ali no seu canto e ali é servida uma refeição. Não. É uma mesa comunitária. É uma mesa onde nós estamos em família. Família espiritual. Ceia não é um momento privado, não é você com Deus. É nós. Somos nós com Deus. Paulo escreve à igreja de Corinto porque essa era uma igreja extremamente dividida, uma igreja extremamente facciosa, uma igreja muito egoísta, uma igreja onde havia desprezo entre irmãos. E por isso ele diz, esse lugar que vocês são chamados a estar é um lugar de comunhão uns com os outros. Vocês são só um pão. No verso 29 do capítulo 11, ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aqui, discernir o corpo tem a ver com esse sentido de reconhecer que nós fazemos parte de um corpo celestial, um corpo onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros. E quem toma a ceia sem essa noção de que nós fazemos sim parte de um corpo e um corpo que precisa caminhar junto, um corpo que precisa estar em harmonia, o faz para o seu juízo. Jesus, ele nos reconciliou com Deus, mas ele também nos reconciliou uns com os outros. Na minha turma de adolescentes, lá em Belo Horizonte, eu sempre gostava de fazer um desenho, desenhava uma cruz, onde essa cruz, ela apontava para o céu, e nos ligava com Deus, né? Esse é o trabalho de Jesus, mas é uma cruz que também nos ligava uns com os outros. Uma cruz que aponta para o perdão mútuo, para o amor prático, para o serviço em humildade. Como Paulo também escreve lá em Efésios, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por vezes, a gente faz tanto esforço para tanta coisa, mas para conservar a unidade é uma coisa que às vezes nem passa pela nossa mente. A ceia, ela reforça essa comunhão, esse chamado de Deus, não um chamado apenas individual, mas um chamado que é coletivo. A ceia nos lembra que nós pertencemos sim uns aos outros, que nós somos irmãos, irmãs uns dos outros, que nós não estamos sozinhos nessa mesa. Será que você enxerga essa comunidade que se reúne aqui hoje dessa forma? Como uma comunidade que precisa sim estar unida? Uma comunidade que, apesar de ter diferenças sociais, diferenças de idade, diferenças de gosto, é uma comunidade que precisa ter em Cristo tudo em comum. A ceia te chama a esse olhar, mas ela também acende a nossa esperança, a esperança de um futuro prometido por Deus. A ceia nos faz olhar para frente. A ceia, ela aponta para algo que Jesus, ele ainda no tempo, ele não cumpriu, mas certamente vai, quando o apóstolo lhe diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Essa mesa também é um anúncio que é profético, é um anúncio que fala de um futuro, onde um Jesus, ele morreu, sim, ele ressuscitou, sim, ele foi aos céus, e sim, ele voltará. Ele voltará para nos buscar, e a ceia é uma declaração pública de esperança, que sim, nós esperamos esse rei, sim, nós esperamos o seu retorno para vivermos na eternidade, para nos alimentarmos, então, de um pão
que não é mais esse pão físico, não é mais esse vinho que simboliza algo que foi feito, algo que vai vir, mas é um banquete que é eterno, um banquete que não aponta para uma humilhação de um Cristo, de um rei, mas que aponta para a sua vitória, é a concretização, como o livro de Apocalipse nos conta. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Jesus, ele nos prometeu que nós sentaríamos numa mesa todos juntos diante dele. No Evangelho de Mateus, o texto diz: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. A ceia é, portanto, um ensaio, um grande trailer, um vislumbre daquilo que Jesus ele ainda irá nos proporcionar na eternidade. Nós precisamos olhar para essa mesa com uma esperança que é certa, uma esperança que é viva, porque apesar de muitas dores, apesar de lutas, apesar de lágrimas, toda vez que nós participamos dessa mesa, precisamos nos lembrar que o sofrimento nesse mundo, ele tem fim. Todo sofrimento, toda dor é só por enquanto. Essa é a esperança que Jesus ele nos dá como peregrinos nessa vida. Peregrinos esperançosos, peregrinos que têm os seus olhos fixos na glória que há de vir. Você tem essa esperança no seu coração, meu irmão? Você vive nessa espera? Quando você participa nessa mesa, você se lembra que Jesus ele prometeu uma mesa muito maior do que essa na eternidade? Você está pronto, meu irmão, para esse dia glorioso? A ceia, ela de fato, ela nos faz olhar para trás. Ela nos faz ver que a cruz é real, que o amor de Deus ele nos alcançou. Ela nos faz olhar para dentro, porque Deus ele nos chama ao arrependimento sincero. Quando nós olhamos para a ceia, nós lembramos também de olhar para os lados e lembrar que nós não estamos sozinhos, que nós fazemos parte de um só corpo, de uma só família. E também nos chama a olhar para frente, olhar com esperança, olhar com uma certeza de que Jesus ele vai voltar. Como é que você tem participado da ceia, meu amado? Como é que tem sido para você? Será que tem sido de repente um momento apenas mecânico, um momento que tem todo mês ali, e é isso? Ou é um momento de comunhão verdadeira? Comunhão verdadeira com Deus, uns com os outros? Algo em você, ou de repente algo entre você e alguém, algum irmão, algo entre você e Deus que precisa ser resolvido hoje? Não deixa para amanhã. Se você está em Cristo, você precisa vir a essa mesa. Vir a essa mesa com reverência, mas com alegria também. Alegria de quem foi perdoado, alegria de quem foi convidado para estar nesse lugar. Se você precisa se reconciliar com Deus, se reconciliar com alguém, não deixe para amanhã, meu amado. Não deixe, porque amanhã pode ser já muito tarde. A Páscoa, ela é uma festa judaica. É uma festa tão judaica quanto a festa dos Pentecostes, a festa dos tabernáculos. Aquela Páscoa, ficou para trás. Ela foi como se fosse um grande alicerce para a construção de um prédio, né? Uma estrutura que você constrói ali para que aquilo facilite o entendimento, mas que aí então, depois, né, aqueles andaimes, eles não fazem mais sentido de estarem do lado do prédio, quando o prédio já está construído. Esse prédio é a Santa Ceia. É esse momento onde Jesus ele institui a
nova aliança, esse sacramento, que é um sinal visível de uma bênção que é invisível. É um sinal físico de uma bênção que é espiritual. Essa é a nossa Páscoa, é o nosso Jesus. Não mais com um cordeiro, literalmente, mas junto com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abaixe sua cabeça, meus amados, vamos orar e vamos nos preparar para então tomar desse suco de uva e desse pão. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que nos chama à comunhão. O Senhor é um Deus que nos chama à unidade. É um Deus, que faz de tudo para que essa memória fique sempre viva no nosso coração. Para que nós, em nenhum momento, nos esqueçamos quem nós somos. Que nós somos feitos através da Tua obra, através do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor de fato nos abençoe e que o Senhor mude o que precisa mudar na nossa visão sobre essa mesa, sobre essa celebração, Deus, que aponta para a Tua volta, que aponta, Deus, para o dia onde o Senhor há de consumar todas as coisas para a Tua honra e para a Tua glória. No nome santo de Jesus. Amém.